A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Estamos na série de ministrações, ou melhor dizendo, de ensinamentos bíblicos. E o tema da palavra de hoje é o poder da dúvida. Sim, a dúvida, ela tem o poder da dúvida não. O tema é o peso da dúvida. Sim, a dúvida, ela tem um peso. E a grande questão é o que este peso provoca em nós? O que este peso faz em nós? Qual é a influência que este peso tem sobre nós? Então, por este motivo, o tema é o peso da dúvida. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, 28 e 29. O subtema é quando Pedro anda sobre as águas. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 27. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Repetindo, o tema é o peso da dúvida. Aqui no texto fica claro a dúvida de Pedro no versículo 28. Eu quero te contextualizar para você que não conhece. Mateus capítulo 14, Jesus dá uma ordem aos discípulos para ir para o outro lado. Jesus vai para o monte orar à parte. Neste meio tempo, a Bíblia diz que surge o vento forte, contrário, as ondas começam a açoitar o barco e Jesus vem andando sobre as águas. Então o tema é o poder da dúvida, ou melhor dizendo, o peso da dúvida. Então é importante deixar claro que quando nós olhamos a Bíblia como um todo, ela vai deixar claro que em Deus, em Jesus Cristo e em sua palavra, não há sombra de dúvida nem de variação, ok? Então Pedro, ele teve dúvida e é um pouco complicado dependendo da ótica que se olha. Por quê? Pedro conhecia já a voz do mestre porque convivia com ele, era discípulo. Pedro já teve a experiência, creio eu, posso estar equivocado, possa ser que não tenha acontecido antes, mas acredito que sim, de ter visto a sua sogra ser curada por intermédio de Jesus. Lucas capítulo 5, Pedro, aleluia, ele é chamado por Jesus. Ele é convocado por Jesus a viver uma nova etapa, uma nova fase, um novo nível. Então, Pedro, ele tinha intimidade com o mestre, mas segundo os estudiosos, naquela época, o horário atrapalhava enxergar. Tanto que quando Jesus vem, todos pensaram que era um fantasma e temeram. Inclusive, fica comigo aqui até o final, mas quando acabar esse vídeo eu tenho uma série só sobre isso aqui, de quando Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Os 7 segredos para andar sobre as águas está imperdível. Então, se você quer sair do âmbito natural e entrar na dimensão do sobrenatural, essas ministrações com certeza é para vocês. Mas fica aqui comigo até o final e depois você vai lá. Então, Pedro, ele sentiu o peso da dúvida. Só que no versículo 27, como nós lemos, Jesus já havia falado: sou eu, não temais. Pedro conhecia a voz do mestre, mas as circunstâncias não permitiram reconhecê-lo. Ei, redobre sua atenção, por gentileza. Muito cuidado, meu filho. Muito cuidado, minha filha. Porque você pode conhecer a voz de Deus, mas as circunstâncias podem impedi-la de reconhecer quando ele falar. Subergnai co devasto e deplasna bladastel. Perceba que a dificuldade tem esse poder, o deserto tem esse poder, a perseguição tem esse poder, a calúnia, a injúria, a fofoca tem esse poder. A enfermidade, dependendo do grau e do nível que se instala na sua vida ou na vida daquele e daquela que você ama, tem esse poder. Então preste atenção, Pedro conhecia a voz do mestre. Pedro sabia quem era o mestre, não só Pedro, provavelmente todos os discípulos, mas vamos dar ênfase para Pedro, porque ele aqui foi o único que ousou. E ele pergunta: se és tu, porque ele permitiu que as circunstâncias, o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo, o que ele estava sentindo,
O que ele estava vendo? Algo que ele não podia explicar por causa da escuridão e da distância e do local que Jesus estava andando sobre as águas. O que ele estava ouvindo? O barulho das ondas batendo, açoitando o barco. O que ele estava sentindo? A força do vento contrário. Tudo isso corrobora e traz o peso da dúvida. Eis aí o motivo do tema. As circunstâncias em que você se encontra é o que vai promover peso em cima da dúvida que já existe ou que por algum motivo ou alguma eventualidade pode surgir. Calamachúria. Então repita essa verdade bíblica, muito cuidado para que as circunstâncias, as adversidades da vida não impeça você de reconhecer a voz de Deus quando Ele falar contigo. Fly. Então a grande questão é: a dúvida existe. Segundo ponto, ela tem um peso. Mas a grande questão é o que nós fazemos com ela. Como nós reagimos diante dela? Então, mesmo Pedro não tendo certeza que é um mestre, mas ele sabe quem é o mestre. Olha só, eu não sei se eu estou diante do mestre, mas eu sei quem é o mestre. Allah, eu não sei se ele é este, mas eu sei quem é aquele que até hoje me ensinou, que até hoje me direcionou, que até hoje me conduziu. Desde o momento que disse: vem, segue-me. E aí Pedro vai ousar no versículo 28, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Por quê? Pedro sabe que se for o mestre, ele andaria sobre as águas. Pedro aqui, ele criou a sua própria oportunidade de viver uma virada, porque ele foi o único discípulo que caminhou literalmente sobre as águas de acordo com a Bíblia. Tudo porque ele ousou. Então, a dúvida pesou. Mas qual foi a reação de Pedro? Pedro, ele se encheu de coragem. A dúvida, ela tem um peso, né? É o tema, o peso da dúvida. Mas para qual lado ela vai pesar? Para qual direção das suas emoções a dúvida vai largar ou liberar o peso dela? Pedro poderia continuar com a sua dúvida e deixar este peso largar ou cair em cima do medo. Não teria andado sobre as águas. Não teria andado sobre as águas. Então Pedro, ele pega o peso dessa dúvida, se enche de coragem, toma uma atitude e diz consigo mesmo: eu vou esclarecer se realmente é ele ou se não é. Se és tu, manda-me ter contigo, porque eu não sei se você é o mestre, mas o meu mestre, ele tem poder para me fazer andar sobre as águas. Ele tem o poder para me tirar do natural e me colocar na dimensão do sobrenatural. Eu preciso liberar uma palavra-chave que é triste, mas eu preciso dizer: quantos cristãos pentecostais que não sabe, nunca experimentou o sobrenatural, não tem uma experiência com Deus, uma experiência de uma palavra que se cumpriu, de uma profecia, de uma visão, de uma revelação, de um sonho profético, de uma cura, de uma resposta, de uma confirmação de Deus, de uma direção dada por Deus. Estão diante da fonte da água, a água está a jorrar, mas por algum motivo não bebem da água. É triste, mas eu preciso falar, porque infelizmente é a realidade de muitas pessoas e muitas igrejas também. Então, Pedro se encheu de coragem.
O peso da dúvida de Pedro gerou nele coragem e atitude. E aí a Bíblia diz que Pedro o quê? Ele começou a andar sobre as águas. Só que Pedro ele vai sentir a força do vento, ou seja, lembra do tema? O peso da dúvida. Então a dúvida pesava. Pedro decide, vou esclarecer. Pedro decide, vou me encorajar. Pedro decide, vou tomar uma atitude. Pedro decide, eu também quero vivenciar o sobrenatural. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Só que quando ele sente a força do vento, o peso da dúvida que já existia e aparentemente já estava sendo sanada, porque ele já estava andando sobre as águas, agora ela recebe mais uma proporção de peso. Porque a força do vento dentro do barco, acompanhado de discípulos do lado, ainda que estejam todos na mesma situação, que era medo, é uma coisa. Agora, meu irmão, minha irmã, você sozinha, aspas, Jesus estava à frente, né? Mas ainda não havia segurado a mão de Pedro, andando sobre as águas, sentindo a força do vento e começando a afundar, como diz a Bíblia. Então a dúvida ela vem e ela ganha um peso maior. E aí Jesus ele vai intervir, porque Pedro vai fazer o quê? Pedro vai clamar. Pedro vai clamar. Vamos fazer algumas colocações, que esse vídeo já está ficando longo e eu preciso encerrar. Calamachúria. Primeira verdade. Quando você é tomado pelas dúvidas, a quem você recorre? Quem é o homem de Deus que você procura? Quem é a mulher de Deus que você procura para sanar, esclarecer as suas dúvidas? Dica de ouro. Busque suas respostas na palavra de Deus, na Bíblia, porque você vai encontrá-la. Allah e Joe na banda C. A Bíblia tem as respostas que você precisa. Eu vou repetir. A Bíblia tem as respostas que você precisa. Segunda verdade. O tema é o peso da dúvida. E a segunda verdade é: Deus vai tirar todas as tuas dúvidas. As escrituras lhe serão abertas. Cleiton, não entendi. Eu gosto muito daquela palavra, eu tenho que guardar esse versículo para poder dar referência para vocês. Antes de Jesus ascender aos céus, em um dos evangelhos, você tem que ir lá para o finalzinho para achar. A Bíblia é clara em dizer, tem um versículo que diz assim, ó, e abriu-lhe Deus o entendimento. A luz do entendimento foi aberta antes que Jesus ascendesse aos céus. A luz do entendimento dos discípulos. Eribaraçaio, tecalabaxé. Então você precisa entender. Você precisa entender que essa luz do entendimento, ela nos é aberta por intermédio da palavra. Então a palavra é o que Deus vai usar para tirar, esclarecer todas as nossas dúvidas. Terceira verdade. Deus vai tirar, Deus vai sanar todas as dúvidas que as pessoas têm ao seu respeito. Allah e John na bandassi. E redobre sua atenção, por gentileza. Existem questões que só Deus pode sanar. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quando Natanael se apresenta diante de Jesus, Jesus bate o olho e já sabe exatamente quem o homem é, já sabe o histórico do homem todinho. Natanael se espanta, ué, de onde me conheces tu? Calamachúria. Quando o anjo se apresenta diante de Cornélio, em Atos, me fugiu aqui o capítulo, mas está lá no capítulo, vai dizer, eis que tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de mim. Eribaraçai, ou seja, Deus estava se agradando. Deus estava se agradando. Então nós precisamos entender que quem vai sanar todas as dúvidas que as pessoas têm ao nosso respeito é Deus. Tem pessoas que são igual Tomé, tem que ver para crer. Aqueles que precisam ver para crer
vão ver. E os que tiverem que crer, vão crer. Os que tiverem que não crer, não vão crer. Jesus veio para os seus e os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Jesus disse o quê? Profeta na sua pátria ele não tem o quê? Não tem honra. Eu quero abrir um parênteses sobre experiências na prática vivida. Não tem honra até quando Deus quer, quando Deus ordena, quando Deus decreta, quando Deus alabadacelvi, tu que te calabadaçai. Quando a palavra é liberada, irmãos, não adianta. O caminho ele é aberto. E se o caminho não se abrir, Deus cria um novo caminho. Deus cria algo novo. Deus ele é um Deus de surpresa. Deus ele é um Deus de novidade. Surpresa de Deus, rei Ezequias recebeu a sentença, não esperava, mas foi surpreendido com mais 15 anos de vida. Elias no deserto, debaixo do pé de zimbro, não esperava, mas foi surpreendido com provisão. O anjo apareceu com pão na brasa e botija de água. Tu que te calabadaçaio, surpresa de Deus, decreto de Deus. José saiu da prisão, interpretou sonhos e se transformou em governador. Surpresa de Deus e decreto. Deus é especialista em surpreender. Ele pega quem está embaixo, coloca em cima. Ele pega quem está em cima, coloca embaixo. A forma de Deus trabalhar é algo que vai sempre... qual é a palavra ideal para se usar? É algo que vai sempre nos alegrar e nos surpreender, porque Deus ele é rico em nos surpreender. Quem caminha com Deus sabe do que eu estou falando aqui. Coisas inesperadas que acontecem e você sabe que foi Deus, você sabe que é Deus. Então não se preocupe em se justificar com o irmão A, com a irmã B, bater boca com o irmão A, com o irmão C. Seja fiel à palavra, seja obediente, tenha o caráter de Cristo. Seja prudente no seu ir e vir, simples como a pomba, prudente como a serpente, e deixa Deus falar por você. Deixa Deus se revelar às pessoas em vez de você. Eribaraçaio. E para encerrar, eu quero pegar como exemplo Jeosafá. Existe um texto bíblico que vai dizer que assim que ele foi levantado, existia, eu não vou dizer tribos, né? Vou dizer pequenas cidades, mas havia vizinhanças assim, vamos colocar assim, né? Mas acredito que eram pequenas cidades, tudo pertinho ali de onde ele estava reinando. E ele foi, como é que se fala? Ele foi recém colocado ali naquela posição de rei. A Bíblia diz que os inimigos, nenhum deles ousaram se levantar contra Jeosafá, porque temiam e sabiam que ele servia o Deus único e verdadeiro. Eu gosto de usar a expressão El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E se você quiser se aprofundar nessa questão de tirar a tua mão e deixar Deus colocar dele, calar sua boca e deixar Deus falar por você, você pode procurar aqui no canal a série Quem é como Deus da Sarça? Eu sou o que sou, parte 2. Nós falamos de uma forma mais profunda sobre isso. Perguntinha do Espírito Santo: quais são as suas dúvidas? Qual é o peso que ela tem? Qual é o grau e o nível de influência que está tendo sobre a tua vida? Alabadacelvi. Palavra-chave para encerrar. Diante das dúvidas e independente da proporção do peso delas, fica com a palavra. Fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e o quê? Luz para o nosso caminho. Por que tantas pessoas perdidas dentro da igreja batendo cabeça? Porque estão longe da palavra. Por que tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja? Já ouviram essa expressão? A dracma perdida, perdido dentro da casa, perdido dentro do templo, porque estão longe da palavra. Então eu encerro essa palavra dizendo: se achegue à palavra e verás claramente. Se achegue à palavra e Deus abrirá o seu entendimento. Se achegue à palavra, calamachúria,
Eribaraçaio te calabaxé. Se achegue à palavra e Deus vai tirar todas as suas dúvidas em relação ao evangelho. Detalhe, tá? Detalhe, de acordo com Romanos 12. Cada um saiba o que lhe convém saber, de acordo com a medida da fé que lhe foi dada, e tem outros textos que reforçam e falam melhor sobre isso. Então, de acordo com a medida que lhe foi dada, porque há um limite do que a mente do ser humano suporta. Há um limite. Calamachúria. Então, muito cuidado na hora de orar. Essa coisa de dobrar o joelho e falar, Senhor, me mostra, porque se ele te mostrar mesmo, você pode não aguentar. A sua mente pode não suportar. O seu coração pode não aguentar. Seja coisas do passado ou coisas relacionadas ao futuro. Então, Romanos 12. Cada um com a medida que lhe foi dada, mas também prosseguindo e conhecer e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu encerro com essa palavra profética. Deus vai sanar todas as dúvidas ao seu respeito. Quando você passar, as pessoas vão olhar e vão dizer, eis que eu tenho observado que por causa do caráter é um santo homem de Deus. Eis que eu tenho observado que por causa do tratar, a forma que fala, a forma que se veste, és uma santa mulher de Deus. Eis que tenho observado. Deus vai sanar e vai tirar todas as dúvidas ao seu respeito. Mas a prioridade de Deus é tirar as suas dúvidas em relação aos textos bíblicos. Mas você precisa querer. E se você quer, eu quero te fazer um convite. Assista aqui no canal os outros vídeos dessa série Ensinamentos Bíblicos e assista o Mestre Serve Pão na Brasa, que ali vai ter um pão na brasa que vai te ajudar gradativamente a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provavelmente essa mensagem, o peso da dúvida, vai ser a parte 1. Se você gostou e quer a parte 2, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários parte 2 que nós estaremos preparando. Se você tem sugestão de temas, coloca aqui que na medida do possível nós estaremos nos esforçando para trazer mais conteúdo de acordo com aquilo que vocês desejam e anseiam aprender no Senhor. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva e até a próxima em nome de Jesus.